Ok, meus irmãos do grupo Profissão de Fé, Graça e Paz. Essa é a nossa quinta aula. Mandei ontem esse slide para vocês e vamos tentar aqui apresentar cada um deles, apresentar esse tema que está aí. Vamos pensar na queda do homem, na ação de Deus em meio a todas as consequências dessa queda, que é todo o mal e o sofrimento que a gente vê no mundo. Ok? A nossa última aula, que deveria ser um encontro, nós vimos o sentido da vida e que tudo gira em torno de conhecer, desfrutar e refletir. Nós desfrutamos à medida que conhecemos e refletimos. Foi isso que nós vimos. E este verso aí de... Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Este verso aí de João, ele é muito contundente, porque Jesus ele concentra toda a vida nesse verbo, em conhecer a Deus. E nós vimos que este verbo é muito forte, da ideia de intimidade, de conhecer a Deus. Jesus disse que a vida eterna, ou seja, aquela vida que Deus soprou em nós, esta vida consiste em conhecer a Deus, em saber quem Ele é e consequentemente, nos maravilhar com o seu ser, as perfeições do seu ser, da sua obra e tudo mais. Então, uma vez que foi estabelecido, foi mostrado, ou melhor, que este é o sentido da vida, a gente precisa dessa lente para enxergar este mundo caído. Não é? O Evangelho, por assim dizer, é uma lente, é uma cosmovisão. O Evangelho não é uma crença, um conjunto de regras morais para a gente crer, mas é uma maneira de enxergar a vida e o mundo e tudo. É o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas. Quando Ele abre os nossos olhos, a gente pode enxergar este mundo. Por exemplo, algo que Ele diz, que enquanto o sistema deste mundo, os mais fracos servem os mais fracos, os mais fortes, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, aquele que quiser ser grande é aquele que serve os outros. Então esta é uma lente para a gente enxergar. Então é com essa lente que a gente vai confrontar até os nossos próprios sentimentos, né? Às vezes nós vamos ter a impressão que este mundo é dos mais fortes, vamos ter a impressão que este mundo é governado por leis impessoais como azar, sorte. Vamos ter a impressão que coisas banais acontecem e que Deus não está tão no controle como a gente imagina. Mas tudo isso é uma impressão, porque o que importa é a lente do Evangelho. E eu quero chamar essa lente aqui de lente do conhecimento de Deus. À medida que a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai enxergando este mundo como Jesus o enxergava. Então vocês podem imaginar como é a ousadia, a firmeza, né, a segurança, como deveria ser a segurança desses homens de Deus que não tinham medo de nada. Não tinham medo dos imperadores, não tinham medo da religião dominante, das ameaças, das perseguições. Por quê? O que a Bíblia quer mostrar é que eles enxergavam tudo pela lente do conhecimento de Deus. Então eles não tinham medo daquele que podiam fazer mal ao corpo deles. Da mesma forma, se a gente usar essa lente, a gente vai enxergar este mundo que está quebrado pelo pecado, caído. Um mundo que, como Romanos 8 diz, está gemendo, ansiando a restauração de todas as coisas. É um mundo cercado de fraqueza e de dor. Mas ao mesmo tempo a gente vai ver que Deus ele está totalmente presente e atuante neste mundo. Os anjos chegam a dizer em Isaías 6 que toda a terra está cheia da glória de Deus. É como se a ideia bíblica fosse que Deus está cercando este mundo de uma maneira invisível, com várias pistas. E só quem tem olhos para enxergar
é que consegue ver essas pistas, consegue ver o agir de Deus. O restante da humanidade, ela vive focada nos 5 sentidos, naquilo que pode ver, sentir, tocar. Elas vivem em outra perspectiva. Elas vivem no já e agora. Enquanto nós vivemos no já e o ainda não. Enfim, essas lentes querem nos mostrar que este mundo está regado de fé, esperança e amor em Deus. Mas antes disso, a gente precisa considerar, ou seja, para a gente entender ou usar essa lente, a gente precisa entender que a causa de todo sofrimento é o pecado. Por exemplo, a morte, que é uma causa do pecado, que é causada pelo pecado. A morte, a Bíblia mostra claramente para a gente que é um prazo de validade para o pecado. O pecado é aquilo que afronta Deus. O pecado é aquilo que grita na nossa cara que Deus não está falando tão sério, ou que Deus não está falando a verdade. O pecado é o que dá a impressão de que a desordem nesse mundo não vai ser vencida e que Deus não está fazendo nada por isso. O pecado é a afronta do ser humano contra Deus. O pecado é o veneno que está dentro de nós e nós não podemos nos aproximar de um Deus santo, justo, bondoso, amor, com esse veneno. Da mesma forma que você, mesmo você gostando de escorpiões, como foi o exemplo que a gente deu na última reunião, mesmo que você goste de escorpiões, você não vai colocar escorpiões para dormir com você no seu quarto, na sua cama. A não ser que esses escorpiões estejam dóceis, a não ser que eles não tenham veneno, a não ser que eles não tenham ferrões. Talvez aí você os coloque para dormir com você no seu quarto. Então, o pecado é o que causa todo o sofrimento. Mas também a Bíblia mostra que Deus age no meio do sofrimento e por meio do sofrimento com um agir gracioso e soberano. Ele usa o sofrimento para diversos fins. O sofrimento, ele surge como uma correção para os filhos, ele surge como um aviso para o mundo. O sofrimento, por exemplo, para Faraó, um faraó teimoso, o sofrimento foi para quebrar o seu orgulho. Já mais na frente, Deus envia o sofrimento para um povo rebelde e desobediente, para frear, para despertar esse povo. Mas quando você vai ver o sofrimento na vida dos apóstolos, não é nada disso. O sofrimento é uma honra, é algo que eles se sentem dignos de participar. Então, no meio das consequências do pecado, há um agir gracioso e soberano de Deus. Isso deixa a gente completamente feliz, confiante, cheio de fé, esperança e amor. E por último, é preciso a gente considerar que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não deixa nada escapar à toa, ao léu, ao acaso. Não existe um sofrimento que Deus tenha deixado de lado. Não existe uma lágrima que Deus não recolha. Tudo tem um propósito. E o propósito do sofrimento, seja em alguém peitando e desobedecendo e sendo punido, seja alguém experimentando sofrimento involuntário, como uma criança que sofre, com uma doença incurável, com dores, com a doença crônica. Qualquer tipo de sofrimento, todos eles apontam para a glória de Deus. Todos eles vão desaguar, vai ter um desfecho na glória de Deus. E é por isso que 1 Pedro 1,8 vai dizer que, olhando para essas coisas, e ele está falando sobre sofrimento nesse texto aí, nós podemos ter uma alegria indizível, cheia de glória, ainda que soframos. Observe, a alegria, ela tem mais a ver com nossa esperança e o propósito do que com momentos de prazer e de euforia ou de entretenimento. Então a alegria, a melhor talvez comparação que eu tenha visto é de um filho que está esperando a volta de um pai, do seu pai. Ele está com muita saudade do seu pai e o seu pai inesperadamente liga para ele dizendo que estará de volta no dia seguinte. E ele
vai levar um presente para o filho. E o filho está muito feliz por causa dessa notícia e começa a dizer para todos os seus coleguinhas que o seu pai vai voltar, que seu pai vai voltar, que ele falou com seu pai. Só que no meio dessa euforia, essa criança, ela se machuca, ela cai, ela rala o joelho, ela tropeça, ela machuca o pé. E alguém pergunta para ela, está doendo? O seu joelho está doendo? E ela vai dizer com toda certeza, sim, está doendo. Mas você está triste por causa disso? Ela vai dizer com toda sinceridade, não, não estou triste, eu estou muito feliz porque o meu pai vai chegar amanhã. Então, quando a gente olha para o sofrimento por estas lentes de que Deus está tratando com o pecado, o agir dele é gracioso e soberano e tudo que ele faz é para a sua glória, o nosso coração se enche de uma alegria indizível e cheia de glória. É isso que a palavra de Deus procura nos apresentar. E para a gente usar também essas lentes, a gente precisa considerar duas coisas. São dois pressupostos básicos da fé cristã. Primeiro já foi dito aí. É preciso a gente pensar na extensão do pecado. Aqui eu estou pensando só na extensão física, no quanto o pecado atingiu o mundo físico. Mas no próximo encontro, na próxima aula, eu quero falar melhor da extensão espiritual, emocional, mental. Eu quero mostrar que o pecado atingiu todas as esferas, em todos os níveis que você puder imaginar. Então, quando Deus diz ao homem, no dia que comerdes, certamente morrerás, Deus não estava blefando, Deus não estava relativizando essa ordem. O pecado, ele criou a nossa separação e isto causou um efeito catastrófico, um efeito bola de neve, eu não diria bola de neve, mas um efeito cíclico. Um mal gera outro, gera outro, gera outro. E nós estamos de tal forma num mundo de pecado que, por exemplo, não era possível conceber um mundo agora sem doença. Deus está preparando o mundo sem doença, mas nós já estamos adaptados com a doença. Não existiria um mundo sem doença. A doença faz parte de todo pacote. É isso que eu quero dizer. É fácil a gente pensar nisso. Onde iria parar um homem que não ficasse doente? Se não houvesse... Eu não estou dizendo apenas que não iria existir pesquisa médica, nem nada disso, não. E não iria, né? Se não há doença, não iria existir pesquisa médica. Mas onde iria parar o coração do ser humano sem uma doença para humilhá-lo, para lembrá-lo que ele é pó e que ao pó ele voltará? Onde estaria a nossa arrogância? Então, eu quero dizer que a extensão física do pecado faz parte desse pacote da maldição que Deus falou para Adão. No dia que comerdes, certamente morrerás. E a gente precisa olhar para o nosso corpo, para a nossa condição física, né, com esta lente, porque isso gera humildade na gente. Por exemplo, enquanto muitos acham que podem ter um corpo perfeito só porque tomam suplemento alimentar e fazem academia, a Bíblia nos lembra que o nosso corpo é um corpo de humilhação, que nós cuidamos do nosso corpo, mas não para ele ser um super corpo. Nós cuidamos do nosso corpo para termos saúde e energia para servir as pessoas. Nós cuidamos como uma disciplina da vida cristã. Mas o nosso corpo, e esse vírus do coronavírus está aí nos lembrando disso. O nosso corpo é um espirro, é frágil, é um corpo de humilhação. Acidentes bobos, banais, podem causar transtornos e podem invalidar nosso corpo. Podem ter, a palavra que eu queria lembrar é sequelas. Um acidente simples pode ter sequelas impensáveis. Nosso corpo é um corpo de humilhação. A gente precisa ter isso em mente. A extensão física do pecado. Em segundo lugar, a gente precisa saber que, para a gente entender o sofrimento neste mundo, a gente precisa considerar que o pecado não pegou Deus de surpresa. Portanto, vamos pensar primeiro nessa extensão, um pouco melhor nessa extensão do pecado. Primeiro, quando o pecado entra no mundo, entra o enfado e a canseira, né? A insatisfação,
a ineficiência, até na agricultura, isso vai ficar impresso, porque a terra não vai mais ser eficiente, não vai dar aquilo que o homem trabalha, então vai causar frustração, enfado e canseira. Esta é uma das consequências do pecado, da sua extensão na vida do homem. O pecado também gera o conflito entre homem e mulher. Está aí, claro, no verso 3, no verso 16 do capítulo 3. Com o pecado entra a dor no mundo. Nós não sentiríamos dor sem o pecado. Entra a ira, para não dizer aquilo que Eclesiastes diz, né, que eu me recordo agora enquanto eu estou falando. Eclesiastes 4:4 diz que todo o trabalho do homem provém da inveja dele contra o seu próximo. Então, essa é a extensão do pecado. Entra o cinismo, a mentira, o homicídio e muito mais que você puder imaginar. Tudo como consequência da extensão do pecado na vida do homem. E aí, para a gente resolver aquela questão lá de por que, como assim o pecado não pegou Deus de surpresa? Muita gente gosta de pensar que depois que Adão pecou, Deus entrou com o plano B. Porque o plano A era que Adão vivesse eternamente e, né, gerasse seus descendentes sem nunca experimentar as consequências do pecado. E aí, como Adão pecou, Deus precisou de um plano B. Mas a Bíblia não apresenta a redenção do homem como plano B. Por isso que lá em 1 Pedro vai dizer, não me recordo agora o versículo, que o Cordeiro de Deus já era conhecido antes de Deus fazer o mundo. Porque para Deus não existe plano B, não existe presente, passado e futuro. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Então, quando você pergunta como Lúcifer se tornou diabo, ou como o diabo entrou no jardim, ou como o pecado seduziu o coração de Adão e Eva, sendo que Adão e Eva eram perfeitos, como Deus permite isso? A Bíblia não lança luz sobre isso. A Bíblia só dá uma direção para a gente, para que a gente caminhe sobre convicções, para que a gente não duvide das intenções de Deus. E quais são as duas certezas que a Bíblia nos dá em relação a isso? Primeiro é que Deus não é o autor do mal. O verso mais conhecido é esse de Tiago, que Deus não pode ser tentado pelo mal, ou seja, Deus não olha o mal externo a ele e aquilo o seduz. Então, como Deus não é tentado pelo mal, ele também não pode usar o mal para tentar ninguém. Então, ele não é o autor do mal. Quando a gente cai numa tentação, não foi Deus que colocou aquela tentação para testar a gente, mas cada um como Tiago diz no verso 12 desse mesmo capítulo aí, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É aquilo que a gente vai alimentando de alguma forma, direta ou indiretamente em nosso coração, até que aquilo se torna atraente demais e a gente acaba tropeçando ou não, cedendo ou não, a gente acaba caindo. Então, primeira certeza, Deus não é o autor do mal. E segunda certeza, tudo está sob o seu controle, sob o seu governo. Então, eu inclusive gravei um vídeo nesta semana, ou foi na semana passada, um áudio melhor, em que eu falei sobre a soberania de Deus. A gente precisa manter este atributo de Deus, esta qualidade de Deus, esta capacidade de Deus de governar tudo. Ele não governa porque ele se esforça para fazer isso. Ele governa porque tudo é patente aos seus olhos. Porque todas as coisas se movem, vivem e existem nele. Este é um mistério que nós contemplamos, mas que não entra em nossa cabeça. Por exemplo, como Deus sabe quantos fios tem no seu cabelo? Veja, esta é só uma pergunta, este é só um ponto que Jesus afirma, que Deus sabe quantos fios tem contado no seu cabelo. Só que é muito mais do que isso, porque Deus sabe todas as estrelas e chama pelo nome. E a gente não pode acreditar que isso é uma figura de linguagem. Cada estrela que existe, até aquelas que não existem mais e que a gente só vê a luz delas agora, foi Deus que criou e Deus chama pelo nome. E os cientistas dizem que há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias. Então, se a gente começar a pensar na soberania de Deus, como eu disse no áudio, o nosso cérebro frita.
Mas Deus nos dá essas duas certezas para que a gente não fique especulando acerca da sua intenção. Então, como é que a gente encerra toda a especulação? Como a gente responde a esse paradoxo aí? Porque como alguém permite o mal e não é o autor do mal? É isso que os ateus querem dizer. Se Deus permitiu, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele criou Adão? Então Deus está jogando com a gente. Veja, a liberdade humana, depois da queda, ficou vendida, mas o homem continua responsável. Deus não brinca de marionetes. O homem, ele cede aquilo que está em seu coração. E Deus não é o autor desse mal. Deus não coloca um desejo maligno em nosso coração. Mas a nossa própria natureza se encarrega disso. E ninguém é forçado a dizer sim ao mal. Mesmo que tenhamos a natureza inclinada para o mal, nós dizemos sim para ele. Então Deus não é o autor do mal. E como é que isso fica provado na Bíblia, que ele não é o autor do mal? Porque Deus é amor. E quem ama não tenta ninguém com o mal. A natureza de Deus é amor. Só que esse amor não é explicado de forma filosófica, porque senão a gente cairia na especulação. Esse amor é demonstrado. Aliás, o amor só pode ser encarnado e demonstrado. O amor não cabe em definições filosóficas, em especulações. O amor, ele tem que ser encarnado. Assim como a verdade. A verdade é mais do que conceitos doutrinários. A verdade, ela é uma pessoa. Então, como é que Deus demonstrou esse amor? Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, Deus não morreu por nós quando ele viu algo de bom em nós. Não havia nada em nós que o atraísse. É por isso que a natureza do amor é: o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, tudo espera e não busca seus próprios interesses. Essa é a natureza do amor. Deus não havia interesse em morrer por nós. O amor, ele tem essa natureza de se doar. Então, o ato de Jesus ter morrido por nós, quando a gente não tinha nada a oferecer, simplesmente éramos pecadores com as costas viradas para ele. Isto é suficiente para a gente confiar no agir, para a gente saber que Deus, ele está tratando com o sofrimento, está tratando com o mal. Deus entende de dor, de sofrimento. Deus não é indiferente à nossa dor. Tudo isso a gente só pode saber porque Deus provou o seu amor. Então, olhar para o amor de Deus será então a nossa grande âncora para a gente não perder a capacidade de julgar as coisas, de ler este mundo. O que vai nos dirigir é olhar para a cruz. Sempre quando a gente estiver sofrendo, a gente tem que ter a certeza de que um justo sofreu por todos nós. Então Deus não está brincando de sofrimento. Esta é a prova do amor de Deus. Só que esta prova, ela está recheada em toda a Bíblia. Toda a Bíblia está recheada dessa prova. A cruz é apenas o ápice dessa prova, como a gente vai ver. Mas veja, lá no jardim, assim que Adão foi expulso, esta prova já estava sendo dada ali. Veja, Deus procura Adão. Deus poderia ter matado Adão ali mesmo. Disse: Adão, eu falei para você não comer, que se você comesse, você morreria. E pronto, acabou ali a história. Mas Deus procura Adão. Deus quer que Adão se expresse. Deus pergunta: Adão, onde você está? Adão, você comeu? Deus dá a oportunidade que Adão ele se expresse. Deus quer se aproximar de Adão. Adão, ele sabe que Adão comeu e Adão sabe que é culpado, mas Deus procura Adão. Deus lança uma maldição sobre a serpente, que já faz parte do seu propósito redentivo. E Deus dá uma promessa à mulher. Diz que do descendente da mulher. Essa promessa aqui em Gênesis é algo extraordinário, porque Jesus já é anunciado aqui.
Deus disse que de um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e isto aconteceu na cruz do Calvário. E Deus, ele não deixa que o homem continue vestido com a roupa que ele mesmo fez, uma roupa frágil, uma roupa de figueira. Deus então mata um animal. A gente não sabe, a Bíblia não diz que animal foi esse, mas a gente já pode quase que ter certeza que esse animal foi um cordeiro. Deus matou um cordeiro. Deus matou para pegar a pele desse animal e costurar uma roupa para Adão e Eva. Veja o interesse de Deus por esse casal. E Deus dá uma vida longa para eles, digna. Veja, eles poderiam sair do jardim e morrerem em algumas horas ou em algumas semanas. Mas Deus permite que eles contem a história para seus filhos. Deus permite que eles vivam, que eles pensem no que fizeram. Deus permite que eles experimentem a graça de Deus, como o sol, a chuva. Se bem que aqui, antes do dilúvio, ainda não havia chuva, mas havia a neblina que cobria a terra, né? que encharcava o solo. Deus permite que essas pessoas, que esses homens, fora do jardim, Adão, Eva e sua família, essas pessoas, elas têm uma vida digna. Eles vão sofrer, vão suar, vão ter um relacionamento truncado e distante com Deus, mas elas vão provar da bênção de Deus. Deus está dando todas as provas de que Ele nos ama. E as provas continuam. Quando você lê a Bíblia, você vê Deus em busca do homem perdido. Você vê Deus aparecendo a Moisés. Você vê Deus aparecendo a Abraão. Você vê Deus aceitando o sacrifício de Abel e não de Caim. Você vê Deus separando um descendente de Abel, Sete, aceitando a adoração dele. Você vê Deus indo atrás de indivíduos, separando uma linhagem santa para si. Não é que Deus odeia o restante e só ama aqueles que ele separa, mas Deus está criando uma tensão entre duas linhagens. A linhagem das pessoas que temem a ele e a linhagem das pessoas que não temem. Você vê claramente no texto bíblico de Gênesis pessoas que não temem a Deus. Por exemplo, tem um camarada lá no capítulo 4 de Gênesis, se eu não me engano, chamado Lemuel. Me perdoem aqui se não foi esse o nome. Que ele vai dizer... Primeiro ele tinha duas mulheres, né? Você vê que Deus criou apenas uma mulher para um homem. E do nada aparece esse personagem com duas mulheres. E esse personagem e esse camarada mata gratuitamente duas pessoas. E ele acha isso bonito. Ele mata porque uma pisou no seu pé e a outra chamou ele de feio, alguma coisa assim. Você vai ver isso no capítulo 4. E depois que ele mata, ele ainda chama as suas duas mulheres e canta uma canção. Pega uma viola lá, algum instrumento que ele tinha criado, e canta uma canção na nossa palavra, para tirar onda. Ele mata e tira onda. Ele mata e satiriza. Ele mata e diz, matei e mato mesmo. Você vê claramente que existe uma linhagem perversa e uma linhagem que teme a Deus. Você vê claramente isso, por exemplo, em Ismael. Ismael, ele não é o filho da promessa. E ele olha para Deus, embora Deus tenha abençoado ele, mas ele não tem o temor de Deus. Ismael não está nem aí para Deus. Já Isaac, que é o filho da promessa, quando Abraão fala de Deus para Isaac, ele tem uma reação diferente. Isaac tinha um temor a Deus, a ponto de que quando o pai falou assim, filho, Deus mandou eu matar você. Isaac se oferece. Isaac disse, pode me matar, pai. Se foi Deus que mandou, eu tô pronto para morrer. Você vê claramente na Bíblia que há duas linhagens. Deus está indo atrás de pessoas e formando um povo, formando a igreja. E o restante ele vai tratar de outra forma. Ele vai tratar de outra forma. Ah, pastor, ele vai mandar para o inferno todo mundo. A Bíblia não deixa claro isso. A Bíblia só deixa claro que umas pessoas Deus escolheu para serem sua noiva, para fazerem parte da sua intimidade. E o restante. A Bíblia diz que Cristo se compadece desse restante. Diz que chama essas pessoas para a sua festa, que dá pão e peixe para elas, mas elas não participam da sua intimidade. Isso fica claro, Deus, o amor de Deus, Deus escolhendo pessoas, Deus santificando o povo, Deus sendo fiel à aliança, o povo quebrando, sendo infiel, virando as costas, e Deus nunca foi infiel, sempre chamando o povo para perto de si. Então, diferente de todos os deuses pagãos, Deus sempre buscou um relacionamento.
de amor e confiança com seu povo. E aí, tudo isso que Deus faz é para preparar a gente para o ápice desse amor, porque a gente não estaria